Prontinho. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa devolutiva, tá? Qualquer coisa, novamente me chama aí no microfone para a gente sanar as dúvidas de vocês. Na primeira questão, nós temos uma afirmação aí: a troca de substâncias e transformações que ocorrem nos seres vivos, ela desde quando os alimentos são ingeridos até o momento em que utiliza como fonte de energia. Então, pessoal, desde aquele primeiro momento, onde você se alimenta, sofre um processo de catabolismo, né? E você começa o quê? A utilizar essas fontes de energia para produzir outros componentes celulares. Todas as trocas de substâncias e transformações que ocorrem nos seres vivos, ou seja, no geral, são todas as reações químicas do nosso corpo, pessoal, nós chamamos de quê? De metabolismo, tá? Foi bem tranquilo essa questão, estava bem explícito lá no slide de vocês, que eu enviei. Nas nossas aulas também a gente discutiu muito sobre essa parte do metabolismo, né? Então, a segunda questão aí, os macronutrientes têm um importante papel como combustível biológico, né? Uma vez que fornece energia necessária para manter as funções corporais em repouso e em atividade física, seja qual for, até uma faxina aí na sua casa, são considerados macronutrientes. Pessoal, quando a gente fala em macronutrientes, nós estamos falando em moléculas maiores, grandes moléculas de nutrientes, vão nos fornecer carga de calorias também, parte energética. Então, nós temos aí os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Bom, na terceira questão aí, para que haja, pessoal, só um complemento, nós temos cerca de 20 questões, tá? Nem todas as questões às vezes caiu para você, porque o próprio sistema AVA, ele seleciona apenas 10 para você responder, tá? Às vezes uma questão que você respondeu, o outro colega não respondeu, tá? Então, todo misturado as questões aqui, porém, eu coloquei as 20 questões aqui para a gente estar discutindo, ok? Bom, próxima questão aí, para que haja contração muscular, né, ou seja, o movimento corporal em si, humano, as células musculares precisam de energia. Nesse caso, a energia vem do ATP, que na verdade é adenosina trifosfato ou trifosfato adenosina. É justamente essa molécula que nossa musculatura utiliza, tá? Próxima questão, temos algumas afirmações. Dentro dessas afirmações, nós queremos saber apenas o que reflete sobre o sistema anaeróbico, né? Quando a gente fala naquele sistema anaeróbico, quer dizer que o nosso corpo ele não utiliza oxigênio para produzir energia, certo? Então, a primeira afirmação aí, utiliza somente hidratos de carbono como fonte energética, ok? Hidratos de carbono é o quê? Carboidrato, glicose. A 2, produz relativamente poucas moléculas de ATP. Realmente, a parte da glicólise anaeróbica se produz muito pouco moléculas de ATP. Não requer oxigênio, quando a gente fala em sistema anaeróbico, não requer oxigênio para produzir energia. Envolve o desdobramento incompleto de nutrientes até o ácido lático. Então, quando eu estou metabolizando glicose sem oxigênio, eu acabo produzindo excessivamente a parte do lactato, que é o ácido lático. Utilizam o sistema ATP-CP e o ácido lático apenas. ATP-CP é adenosina trifosfato, mas CP é creatina fosfato. É a nossa primeira via energética que a gente utiliza, seguido da segunda via energética, que é a glicólise anaeróbica, né, lática, que produz o ácido lático. Então, pessoal, a resposta correta aqui seria letra A, todas estão corretas relativamente, todas as afirmações têm a ver com o sistema anaeróbico. Bom, próxima, substância produzida na via glicolítica anaeróbica pela oxidação do glicogênio ou da glicose, que por não ser transportada de forma satisfatória para o interior da mitocôndria, acumula-se no citosol e eleva o nível de acidose celular.
quem se eleva o nível da acidez celular, pessoal, é o hidrogênio, né? A letra E. Bom, aqui também nós discutimos sobre quantas ATP, moléculas de ATP, se libera, né, a partir de uma molécula de glicose. Então, a gente discutiu que seria 36 ATPs, tá bom? Que são produzidos através de uma molécula de ATP. Próxima questão é a capacidade que determinada matéria possui de se converter em outros tipos de energia, até a sua utilização, sua capacidade estática e prevista. Isso aqui já é um conceito, pessoal, aquela capacidade fisiológica que o nosso corpo ele tem para executar uma tarefa, né? Então ele fica de prontidão. Quando a gente fala em prontidão estática e prevista, quando ele precisa de uma ação fisiológica, ele consegue realizar. Por exemplo, você comeu algo, tá certo? Você estava em repouso, comeu algo, simplesmente seu corpo já começa a funcionar, já o processo de digestão, liberação de hormônios, né? Contrações de musculaturas lisas. Então nós chamamos de energia o quê? Potencial. Ele tem a potencialidade de capaz de realizar as funções fisiológicas. Ok? Aqui. Qual o nome da enzima responsável em realizar a hidrólise, ou seja, a quebra da molécula com água, né, do ATP? Quando a gente fala em ATP, nós estamos falando a adenosina, a ATPase, né? É a enzima que quebra a adenosina trifosfato. Desculpa. Bom, próxima questão, referente aos carboidratos, pessoal, eles têm aquelas classificações de simples, monossacarídeo, né? Quando nós temos dois carboidratos simples ligados de sacarídeos, e os polissacarídeos. Então, tem uma pergunta aí, quais das estruturas abaixo representa a classe dos monossacarídeos apenas? Então, seria correto a letra B, a glicose, a frutose, que é das frutas, e a galactose, que é o monossacarídeo presente no leite. Tá? Bom, quais das opções abaixo representa resumidamente as funções das proteínas, da proteína, pessoal? Então, nós estamos falando aqui, pessoal, qual que são as principais funções das proteínas? Ela que é uma molécula estrutural, ela é uma molécula de formação de estruturas, ela realiza transportes moleculares, ela faz parte de regulação do metabolismo, principalmente da parte enzimática, controle de velocidade do metabolismo. Então, nós estamos... aqui a melhor opção que se encaixa, pessoal, é da letra A. Né? Lembrando que a proteína, ela, apesar que ela nos fornece energia, pessoal, mas ela não é algo que deveria ser função das proteínas ficar nos fornecendo energia. Por quê? Ela é uma parte estrutural, né? Então, nós teremos mais energia de quem? Principalmente da parte de gorduras e carboidratos. Né? Deixamos a parte, apesar que o nosso corpo utiliza minimamente, a parte da fonte energética ou reserva de energética, nós deixamos atribuída apenas para a parte de carboidratos e gorduras ou lipídios, tá? Próxima questão, de acordo com a classificação dos carboidratos, julgue as alternativas a seguir sendo somente disacarídeos, né? Então, a que melhor se adaptaria, pessoal, seria o açúcares duplos, né? Duas ligações de açúcares. Por que não seria a letra B? A letra B tem frutose aí, frutose ela é monossacarídeo, né? Por que não seria a letra C? São transformados a partir da combinação de amido e fibras. Na verdade, amido e fibras, elas são polissacarídeos. Né? Todos contêm frutose? Não. Todos contêm o quê? Glicose. Né? Tem uma correta? Também não. Então, a letra A que encaixaria melhor como a afirmativa correta. Ok? Bom, um dos macronutrientes mais importantes na alimentação diária são os carboidratos, tendo várias funções no organismo. A principal função dos carboidratos é o quê?
funcionar como um combustível energético para o corpo. Tá? Alguns marcaram lá, pessoal, fonte mais abundante de energia corporal. A nossa fonte mais abundante são o quê? As gorduras. Eu vi que muita gente marcou essa letra A aí, certo? E a letra D também, alguns marcaram, prevenir a hipoglicemia. Não é a questão a prevenção, né, que você vai comer carboidrato, que você vai prevenir realmente a hipoglicemia. Existem vários fatores que causam a hipoglicemia, certo? Até mesmo você ficar sem comer, às vezes você nem fica hipoglicêmico, né? Seu próprio corpo, ele vai lá nas gorduras, por exemplo, utiliza como fonte energética. Tá? Também tem ações, principalmente da parte hormonal, para realizar esse trabalho aí. Bom, essa questão aqui, pessoal, sobre o colesterol, é um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestino e coração. Ele é essencial para o funcionamento dessas células. É importante para a formação de hormônios, de vitamina D, até ácidos biliares. Ajuda na digestão das gorduras, a alimentação. Então, está aí a respeito do colesterol, assinala a alternativa correta acerca do colesterol. Tá? Então, pessoal, eu vou conferir lá no sistema de vocês, porque a resposta é letra A, tá? Que ela é um derivado de lipídio, que tem papel importante no transporte de moléculas. Tá bom? Porque essa questão aqui, uma outra turma está estudou a parte de metabolismo, né? E eles caíram também essa questão, porque eles também estudam essa parte de alimentos, né? E na deles lá, eu tive uma aula anterior, e na deles acabou no sistema colocando uma outra alternativa que não foi a A. De vocês, eu confesso que ainda eu não olhei, porque eu terminei a aula em si, eu já comecei com vocês aqui, mas eu vou conferir. Se lá tiver errado no sistema, vocês já ficam cientes que vai ter 5 pontos de bônus, tá bom? Para quem caiu essa questão aqui. Somente para quem caiu. Lá tem como eu visualizar. Tá? A resposta é um derivado de lipídio que tem importante papel no transporte de moléculas. Alguém pode me confirmar aí, pessoal? Tudo ok? Sim, professor. Entenderam, né? Tá bom. Então, eu informo lá para vocês, depois lá no grupo, sobre essa parte, ou na próxima aula mesmo, que esse aqui é só entre a gente mesmo, qualquer coisa na próxima aula eu já informo vocês aí. Nós, professores, nós temos até dia 19 de outubro para postar as notas, então não precisa se preocupar, ok? Bom, próxima questão, julgue as alternativas sendo verdadeiro e falso, né? E assinale a opção abaixo lá. Na primeira opção aí tá a ingestão de lipídio em uma dieta prudente, ela não deveria ultrapassar os 30%, tá certo? Total da dieta, ok, a pessoa não pode ficar exagerando mais que 30% de lipídio, gordura dentro de uma dieta. Então a primeira é verdadeira. A segunda aí, a ingestão adequada de carboidrato exercerá um efeito de preservação, como se fosse uma poupança sobre o tecido magro do corpo. Quando a gente fala em tecido magro do corpo, nós estamos falando do quê? Da massa muscular, né? Então, pessoal, realmente, se a gente come carboidrato, não, é claro, dentro do seu balanço fisiológico, né? Você tem um efeito de preservação da sua parte muscular. Então, também é verdadeira essa segundo parênteses aí. Terceiro, pessoal, a maioria dos óleos vegetais é relativamente rica em ácido graxo saturado. Essa aí é falsa, né? Porque os óleos vegetais, elas são ácidos graxos insaturados. Tá? Próximo, o colesterol não pode ser produzido no corpo. Essa também é falsa, né? O colesterol ele só é produzido no corpo animal. Tá? Nós produzimos, animais produzem. Fruta não produz colesterol. O que você acha lá no supermercado, pessoal,
é porque foi produzido derivado à base animal, tá? Então, é só provavelmente o corpo que produz, então essa é falsa. As frutas, em geral, são digeridas mais rapidamente que os ovos. Beleza. As frutas são carboidratos simples, né? Então ela tem rápida digestão a partir dos ovos, que os ovos são uma base de proteína. Proteína é uma molécula mais estrutural. Então, correta seria a letra B. Assinale as substâncias de reserva encontradas respectivamente em animais e em plantas. Então, a gente está falando o quê? Quando fala em animais, nós temos a reserva energética do glicogênio, né? E a parte das plantas já fica o amido. Então, isso aqui são os polissacarídeos, na verdade, que são as nossas reservas energéticas que são utilizadas, tá? Então, a letra C. São alimentos ricos em proteínas, principalmente o quê? O leite, a carne e a soja, né? O leite e a carne derivado da parte animal e a soja derivado da parte vegetal, certo? São ricos em proteínas, tá bom? Então, você pode fazer uma substituição aí, às vezes, tá? Para você, às vezes não tem carne lá, tá, vou ficar sem proteína, não é assim, tem o leite, tem a soja, e tem outros grãos também, pessoal, que são a ervilha, por exemplo, são ricos em proteínas, tá? Que alimento possui maior conteúdo energético? Esse aqui, alguns aí, né, ficou um pouco na dúvida. O sorvete, ele tem muita caloria. O chocolate tem, o óleo também tem. Mas vamos lá, eu não coloquei para vocês a quantidade, certo? Alguém me chamou? Não, deve ter dado retorno. Tá. Então, pessoal, quando a gente fala que um alimento ele tem maior conteúdo energético, ou seja, maior calorias, tá? É que eu não coloquei o tamanho do volume, gramas, quilos, tá certo? É claro que vai ser, nesse caso aqui, o leite, porque está escrito em 350 quilocalorias de leite. Agora, se eu pegar a mesma quantidade de leite, vamos lá, 200 ml, né, de leite e 200 ml de óleo puro, quem vai ter mais calorias? É claro que vai ser o óleo, tá? Então, por isso que deu uma dificuldade aí a respeito dessa questão. Mas nesse caso aí, como eu não coloquei a quantidade, eu quero saber qual que é o maior conteúdo energético, e nesse caso vai ser o leite, que tem 350 quilocalorias, tá? Letra B. Os insetos costumam carregar mais nutrientes do que outros animais. Em relação à quantidade de proteínas, a carne de boi é composta por apenas 28%, e porco 25% e o frango 23%. O corpo de moscas e mosquitos chega a quase 59%. E libélulas têm 58% de proteína, hein? Esses insetos também são ricos em vitaminas, principalmente a B, possuem minerais de ferro e cálcio, além de ácidos graxos essenciais. É um texto aí da revista citada, né? Então, em relação aos nutrientes e suas funções, afirma-se que as proteínas, quando ingeridas, fornecem aminoácidos às células. Beleza, né? A base das proteínas são os aminoácidos. A vitamina B e o ferro são nutrientes orgânicos essenciais para o bom funcionamento das células, né? E o cálcio é fundamental para a estrutura óssea. Ok. 4. Os ácidos graxos fornecem energia às células, está afirmando aí, os ácidos graxos fornecem energia às células. Então, dentro dessas alternativas aí, pessoal, são corretas. Alternativas quais são? Então, a 1, 3 e o 5. Por que a 2 não seria, pessoal, em relação ao funcionamento das células? Tá? Principalmente em relação à parte do ferro, tá, pessoal? Porque o ferro, a vitamina B, tudo bem, complexo B, faz parte do metabolismo, mas o ferro, ele participa principalmente no quê? No transporte sanguíneo, tá? Nem tanto da parte da célula. Então,
não são nutrientes orgânicos também a parte do ferro, ok? Então, a gente está falando apenas da parte orgânica. O ferro já é o quê? Sais minerais, sal mineral, tá? Essenciais. Ok? Deixa eu só tirar aqui o slide, pronto. Ok, pessoal? Alguma questão que vocês querem que eu retorne? Alguém aí que entrou depois, alguma dúvida? Eu só, aquela questão, professor, do conteúdo energético, aquela lá foi um pega mesmo, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque ele não está pedindo quantidade, mas se eu for avaliar, era o de 350. Mas a minha cabeça julgou os 200 do óleo, porque o Porque óleo a ele gente pede tem lá essa mais. Aí mentalidade. eu falei, eu marquei o óleo. Já vem o quê? O sorvete, por exemplo, tem mais calorias do que a sua mesma quantidade que o leite. Claro que o sorvete também tem mais calorias. Né? Mas quando a gente fala em conteúdo energético, a gente tem que julgar. Quando não tem quantidade, a gente julga somente o número mesmo de quantidade de calorias. Tá? Outra questão? Para quem fez a atividade de revisão, caiu para alguns, não para todos, tá? Teve questão lá da atividade de revisão, não sei se perceberam. E para quem fez antes da prova, que caiu também, tá? Dentro do questionário de vocês. É verdade, a atividade de revisão ela ajudou bastante na prova. Sim, tem uma base tranquila com a apostila também, né? Bom, pessoal, eu vou, assim que terminar a nossa aula aqui, praticamente já, né, eu estou esperando mais é vocês aí, trazer dúvidas em relação à prova. Eu já vou fazer aquela análise, tá? Vou abrir o AVA, se realmente para vocês saiu com aquela questão errada. Bom, eu já informo lá no... A próxima aula eu informo para vocês, não tem problema. Eu vou fechar essa nota só na outra semana, porque tem tanta atividade para olhar e baixar, tá certo? É muita coisa, tá bom? Ela saiu sim, professora. Ela até apareceu para mim, aquela questão que você comentou. Ela saiu errada lá? Saiu. Tá. Não é problema não, depois a gente vai ajustar para vocês aí sem prejuízo, tá bom? Mais alguma questão que eu devo voltar para discutir com vocês? Tá tranquilo. Ok? Bom, pessoal, já deixei informado lá, essa aula foi gravada, tá bom? Vai estar à disposição lá para vocês na semana 7 do ciclo 1. Semana que vem, conteúdo novo, tá bom? Sequencial, já entrando no ciclo 2, tá? Já é conteúdo para a próxima prova. Mas a de vocês é acumulativo, tá bom? Conteúdo. Não tem como a gente passar para o próximo conteúdo se a gente esquecer toda a parte alimentar aqui, tá? Então, a gente vai estar levando a base dessa questão dos alimentos, que lá a gente vai já aplicar dentro de outros fatores aí. Tá bom, pessoal? Obrigadão pela participação. Boa noite para vocês. Bom resto de semana. Tá bom? O senhor também, professor. Obrigado.